Escolho perdoar, escolho transcender. Eu liberto a mim e também a você. O amor se expande agora em meu coração. Estou em paz comigo, vibrando com paixão. Eu sou Daniel Nonato. Caríssimos e caríssimas, obrigado a você que fica presente conosco todos os dias, pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite no YouTube. Você que também está no Instagram e no Facebook. Obrigado. Você que escuta, você que comenta, você que diz que concorda e você diz que não concorda também. Principalmente aqueles que não concordam comigo, que é assim que se constrói uma sociedade, com cabeças e pensamentos diferentes em prol de algo em comum. Lembrando a todos e a todas que hoje é sexta-feira e vamos ler o texto de Mateus capítulo 9, versículos 9 ao 13. E a gente entra hoje, né, lembrando que o Flávio Bolsonaro concluiu, e eu falei o nome, vai dar azar na sexta-feira, né? Duas coisas dá azar para quem acredita. Ver gato preto na sexta-feira e falar o nome dessa gente na sexta-feira. Já falei e lasquei. Então, vamos nós aqui, ó. Concluiu o pagamento do empréstimo que ele tinha feito para pagar em 27 anos de 3,4 milhões de reais. É isso mesmo. O camarada foi lá e toma, pagou assim, ó, para a compra da sua mansão. Bom, se fosse a esquerda fazendo isso, nós teríamos um montão de meme, um montão de comentário. Da onde surgiu esse dinheiro para quitar essa dívida? Isso requer uma investigação. Não interessa, que nem ontem eu ouvi de um cidadão, um médico, quando o Washington Reis recebeu a visita da Polícia Federal, eu falei assim, poxa, mas o cara falsificou o cartão de vacina. Aí o médico falou assim, não, mas toma vacina quem quer. Não pode ser obrigado a tomar vacina. Eu falei, então por que o cidadão aí, o embusteiro mor, para não dar azar, não falar o nome de novo, não deixou o cartão de vacina dele para todo mundo ver de forma pública? Porque ele não quis, não é obrigado a mostrar. E a vacina não é para todo mundo, não é quem quiser tomar que tome. E eu olhei para aquele médico, eu sei que é médico, eu perguntei qual foi o grau da medicina que ele estudou. Aí falei para ele, se não tomou vacina, eu tomei. Mas toma quem quer. Então você vê essas coisas absurdas, e aí você vê o Flávio Bolsonaro novamente lá no Twitter, falando que o governo Lula mata com a dengue. Eu não vi ainda o ex-presidente Jair Mentira Bolsonaro falando alguma coisa sobre isso. E nem vi o Lula falando para não se preocupar com a água parada. Eu nem vi o Lula dizendo que o negócio era aceitar que era uma picadinha só, era uma mordidinha só, né, do mosquito. Com o combate às endemias e pandemias passa pelas 3 esferas do poder: governo estadual, governo municipal e o governo federal. Observe bem, os estados que têm mais casos de dengue acontecendo são os estados onde tem aliados do embusteiro, falso messias, futuro presidiário. Então, a gente quando entra nessas vertentes aí, querendo responsabilizar o governo atual, embora eu discorde muitas coisas com ele, em relação à dengue, cara, virar no teu município. Vê você, cidadão, se você está deixando a água parada. É só uma observação e uma apresentação de um fato. Agora, o cara pagar um empréstimo que ia pagar em 30 anos, de uma vez só, isso requer uma investigação. Mas também o pessoal aceita. Eles compraram, diz que ele inventou o Pix, né, que na verdade não foi ele. Foi toda uma situação, né, conjuntura da tecnologia e da economia. Pagou 151 imóveis com dinheiro vivo. Então, perguntar isso para esses embusteiros, seguidores do embusteiro mor,
é perda de tempo, mas eu pergunto a si mesmo, e aí, dá para explicar? Deus nos abençoe e nos ajude, vamos para o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho de ontem, e Jesus vai passando quando vê um homem chamado Mateus e convida ele para segui-lo. Eu falava ontem para todos vocês sobre o pecado. Aquele homem estava paralisado, aquele homem estava doente, ele estava paralisado pelo pecado. E no contexto romano, judaico, cristão, do século zero, do século I, que contexto Jesus viveu, se fala claramente que tudo enquanto era coisa ruim que acontecia com a pessoa, era por causa do pecado que a pessoa tinha. E nesse contexto aqui, Mateus era pecador público. Mateus era cobrador de impostos, era um camarada que lesava o cidadão, o irmão dele. A função dele, eu dizia outro dia, né, que no século I, quando o cristianismo começou a tomar forma, algumas profissões não eram próprias para o cristão, e entre elas o de cobrador de impostos. E nem para os judeus, sobretudo na situação de cobrar o cidadão para poder mandar o dinheiro para Roma, né, e contra a pátria. Então, o pecado da paralisia daquele homem do Evangelho de ontem, hoje ele volta de novo ao assunto. Jesus pede para Mateus segui-lo. Talvez nós não entendamos quando Deus chama certas pessoas. Então, Mateus deixou aquela vida de cobrador e virou apóstolo. Interessante, Jesus vai comer na casa de alguém. Alguém diz que ele foi se alimentar na casa de Mateus. Mateus fez uma grande festa para acolher Jesus. E a comunidade dos judeus, aqueles que não seguiam Jesus, começaram a questionar por que Jesus comia com os pecadores. Alguém questiona por que Padre Júlio Lancelotti abraça os drogados. Por que Padre Júlio Lancelotti cuida dos pobres junto com a periferia, na periferia, juntamente com a pastoral da periferia. Alguém se escandaliza ainda aqui na Diocese de Nova Iguaçu com o Padre Renato que trabalha com menores. E a gente ainda se escandaliza quando muitas das vezes alguns cristãos de bom coração atendem aqueles que estão passando por motivo demais. Geralmente em nossas igrejas, quando uma mulher prostituta vem e todos sabem quem é a prostituta, ficam logo comentando, veio aqui na igreja hoje. Ou quando algum cidadão que não é próprio do ambiente pecador público, que todos sabem que ele é pecador público, nós ficamos visualizando e vigiando para ver se ele não vai tomar posições. O Evangelho de hoje nos convida a sermos remédio para os outros. Aquilo que Padre Adailton fala da teologia do abraço. Padre Adailton falava sempre que é importante a teologia do acolher e acolher bem. Não adianta nós termos em nossos grupos de orações, grupos que choram, grupos que se emocionam, que saem leve devido à descarga de adrenalina e de emoção. Não adianta nós termos em nossas pastorais e movimentos, momentos de lutas, a ousadia de lutar pelo salário digno, a ousadia de lutar por melhoria nos bairros, na nossa cidade, se nós não soubermos acolher aqueles que estão dispostos à mudança de vida, aqueles que estão dispostos a viver a conversão. O Boa Nova do Reino, o Evangelho que eu e você seguimos, o Evangelho que nós buscamos, é o Evangelho do amor ao próximo, do amor àqueles que sofrem as perseguições especialmente. Por isso, olhamos para o Evangelho de hoje, pensando em quantas das vezes nós excluímos as pessoas do convívio. Quantas vezes nós fomos falhos na capacidade de acolher. Que Deus nos abençoe, nos ajude e nos ensine a sermos remédio em vez de veneno. Deus nos abençoe e nos ajude no dia de hoje. Eu sou Daniel Nonato.